presença. Meus irmãos, nós queremos louvar a Deus por essa grande oportunidade que o Senhor concede para nós nesta noite de podermos, mais uma vez, cultuar ao Senhor, adorar a Ele. E nessa feita, nós queremos também aproveitar essa oportunidade para nós aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu diria, reforçar-nos, nossa vida espiritual com esta palavra que é alimento para nós. A palavra de Deus, toda vez que ela chega no nosso coração e que ela é digerida, nós somos alimentados, fortalecidos por essa palavra maravilhosa. E eu tomei esses versículos da palavra de Deus que se encontram no livro de Números. O livro de Números foi escrito por Moisés, A maioria dos estudiosos entendem que Moisés escreveu este livro. E conta para nós a história de quando os espias foram enviados, foram enviados para olhar a terra aonde eles iriam apossar ou tomar posse. E é muito importante, eu queria chamar a sua atenção, eu li até o versículo 30, mas eu quero ler o versículo 30 e o 31 agora. Diz assim, então, o verso 30, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente nós subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente nós vamos prevalecer contra ela. Aí no versículo 31, diz assim o texto sagrado, porém os homens que com ele subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. Dois diagnósticos, Duas coisas interessantes aqui. O primeiro, Calebe diz, vamos subir, porque a gente vai prevalecer. Nós vamos vencer, vamos entrar na terra, vamos vencer todos aqueles que estão ali, que são donos daquela terra, que moram naquela terra. Ali tem gigantes, ali tem os enaquins, ali tem muita gente, os jebuseus, os quenezeus, mas nós vamos prevalecer. Mas aí, um outro grupo disseram, não vamos, porque certamente nós não vamos conseguir nada lá. É muito interessante isso, meus amados irmãos, de nós pararmos um pouquinho para analisarmos. O mesmo local que eles foram, 12 espias foram para olhar a terra. 10 deles olharam e disseram, não temos condições de sobreviver aqui, não temos condições de entrar nessa terra, não temos condições de vencer essa luta. 2 deles disseram, nós temos total condição, subiremos, prevaleceremos e nós vamos vencer a batalha. De qual lado e de qual grupo, em qual desses 2 grupos nós estamos ou nós devemos estar? É muito interessante, Por que 10 deles disseram não e 2 disseram sim? Isso é muito importante, nós pararmos. E os homens são os mesmos. São as mesmas pessoas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas debilidades, imperfeições. Não é que Calebe era melhor do que os outros, não. E nem os outros piores do que Calebe. O problema é a questão de fé. É a questão de nós agirmos por fé. Você pode ver um obstáculo e ver... Primeira coisa, você pode ver um obstáculo e ver nesse obstáculo uma oportunidade. O outro pode ver no mesmo obstáculo simplesmente uma coisa para que possa desistir. Depende muito de nós, das nossas convicções e daquilo que nós queremos chegar. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma de suas cartas, ele disse o seguinte, eu não digo que eu tenha alcançado a perfeição, eu não digo que eu tenha conseguido tudo, mas uma coisa eu faço, que é, me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu vou diretamente para o alvo. Primeira coisa, irmãos, para nós vencermos obstáculos, nós precisamos ter um alvo. Nós precisamos ter um objetivo na nossa vida. Qual é o objetivo que nós temos na nossa vida? Esse é o principal foco para que nós possamos
olhar para os obstáculos e enxergar neles oportunidades. Quando nós olhamos para os obstáculos e enxergamos neles oportunidade, com certeza a nossa vida será de vitória. A nossa vida será de alcançar ou de atingir objetivos. Aqueles 10 olharam para o grande obstáculo e Caleb também olhou e viu os grandes obstáculos, os mesmos obstáculos que os 10 viram, Caleb também viu. Caleb e Josué também viu os obstáculos. Os gigantes estavam lá. É óbvio que eles estavam vendo, que eles viam que existiam as dificuldades. Mas eles entenderam que o Deus que eles serviam, o objetivo pelo qual eles estavam indo ali, era muito maior do que os obstáculos que estavam na frente dele. Eles entenderam que Deus é poderoso, que Deus tem total autoridade. E eles estavam indo a mando de Deus. Deus havia prometido. Eles estavam debaixo de uma promessa. Caleb, então, ele exercita a sua fé e ele entende que todos os obstáculos que estavam na frente dele era para o seu próprio crescimento e que se ele encarasse baseado na promessa de Deus, aqueles obstáculos deixariam de ser obstáculos e ele conseguiria entrar na herança que Deus havia prometido. Nós precisamos entender isso e ter no nosso coração esse pensamento de Caleb, irmãos. Quantas lutas nós temos, quantas dificuldades eu tenho, quantas dificuldades você tem, quantos problemas nós temos, e principalmente nessa terra é tanta dificuldade. Mas uma coisa é certa, a vitória é nossa, porque o Deus que nos prometeu é poderoso para abençoar a nossa vida. Se nós crermos nele, se nós depositarmos a nossa total confiança em Deus, você terá vitória. Você se lembra do apóstolo São Pedro, quando Jesus vem caminhando por cima das águas? Aí Pedro olha, os discípulos olharam e disseram: o que é isso? Se assustaram. E Pedro, com a sua maneira tão precipitada, às vezes, de ser, ele olha para Jesus e ele diz o seguinte: se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo. Pedro enxergou ali naquela tormenta uma oportunidade, apesar da debilidade de Pedro, da imperfeição, mas ele enxergou também uma oportunidade de ele fazer alguma coisa além da possibilidade humana. Você já parou para imaginar alguém andar por cima das águas? Isso é impossível aos olhos humanos. Mas Pedro olhou para Jesus e enxergou em Jesus, ele viu o ambiente, a situação propícia para que ele fizesse uma coisa que ficasse registrada, como eu acho que ninguém mais conseguiu fazer isso. Sabe por quê? Porque Pedro conseguiu olhar e ver: se é Jesus mesmo, eu vou aproveitar essa oportunidade. Ele disse: Senhor, se és tu mesmo, então me manda aí. Irmãos, não provoque Jesus, aleluia. Se você provocar Jesus, isso provocar num sentido bom, você provocar Jesus com a sua fé, provocar Jesus para poder mostrar que você está crendo, ele vai operar milagre para abençoar a sua vida, com certeza, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. E outra coisa importante, muitas vezes o Senhor faz essas coisas conosco, sabe para quê? Para acrescentar a nossa fé, para que a nossa fé possa crescer. Eu imagino que Pedro, naquele momento que ele começa a andar sobre as águas, é interessante que ele deve ter se enchido de fé, quando ele pisa e sente firmeza. Mas na caminhada, durante o processo da caminhada, nós somos seres humanos, e naquele momento, eu não sei, passos que Pedro dá em direção, naquele momento que ele está caminhando, as dúvidas vêm, as dificuldades vêm. É lógico que no meio das dificuldades que você enfrenta na vida, apesar de você acreditar que Jesus está contigo, apesar de você acreditar que o Senhor está do seu lado, que o Senhor é que te chamou, você está indo em direção a Ele, mas as lutas, os ventos, as intempéries, a água agitada, muitas vezes rompe com a nossa fé e nós começamos a perder a nossa fé no processo da caminhada. Mas graças a Deus,
o bom você andar segundo a palavra de Deus, o bom de você andar segundo a ordem de Cristo, o bom de você andar segundo a ordenança sagrada, a ordenança dele, a palavra dele, é que no momento em que você começar a fracassar na fé e se afundar e a naufragar, ele estende a mão e ele salva a sua vida. Porque Pedro, quando sentiu que a coisa ia ficar difícil, ele grita: Senhor, salva-me, socorre-me. E o braço forte de Jesus desce e salva Pedro. Assim é nós, irmãos, na nossa caminhada. Devo dizer para você, a luta é grande, os problemas é grande, as águas são turbulentas, mas o braço forte de Jeová jamais deixará de ser estendida para te ajudar no momento em que você clamar por socorro. Oh, aleluias, louvado seja Deus. Aí está a nossa vitória. Aí está a razão pela qual a gente prossegue. Não pensa você que nós somos super-heróis. Não pensa você que aquele que está firme nos caminhos do Senhor é super-herói. Não é um super-herói. Ele é apenas aquele que confia no braço forte do Senhor Jesus. Ele é apenas aquele que tem fé em Deus. E quem tem fé em Deus, quem crê no Senhor, ele renova as suas forças. No momento das lutas, a força do céu vem. E Paulo disse: eu prossigo para o alvo. A gente vai caminhando, a gente vai andando, a gente vai indo, e o Senhor vai fortalecendo a cada um de nós, dias após dias. Quantos acreditam nisso e podem adorar ao Senhor nessa noite? Uma outra coisa que nós podemos, irmãos, prosseguir para o alvo, acreditar que nós vamos vencer. Caleb, ele tinha uma convicção dentro de si. Ele sabia que ele ia vencer. Ele disse assim, no verso 30, ele diz assim, eu acho interessante a palavra deles, ele diz o seguinte, porque, na minha versão diz assim, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Olha o que ele diz. Ele está dizendo, em outras palavras, eu tenho convicção de que nós vamos entrar na terra. Eu tenho convicção de que toda aquela nação, todas aquelas nações não vai aguentar-nos, porque conosco está o Deus de toda a terra. Ele disse, nós vamos prevalecer. Os outros disseram assim, não poderemos subir. Nós não vamos subir contra aquele povo, porque eles são mais fortes que nós. Caleb diz o seguinte, com certeza, seguramente, nós prevaleceremos contra eles. Oh, aleluias, louvado seja Deus. O povo era o mesmo. O povo que Caleb olhava e viu, era o mesmo que aqueles outros viram e disseram, não dá. Caleb disse, vamos. Da onde Caleb tirou essa convicção de que ele iria prevalecer? De que a nação de Israel iria prevalecer? Caleb passou por toda a história de Israel, desde a saída do Egito, em direção a Canaã. Ele tinha experiências, isso é muito importante, meus amados irmãos. Caleb tinha experiências com Deus. Ele tinha, além da fé, ele tinha experiências. Ele viu milagres acontecendo atrás. Toda a sua jornada, toda a sua trajetória, ele viu coisas que Deus fez atrás. Todo o processo da travessia do deserto, da travessia do mar, aquele homem seguia os passos e ele via. Quando Deus fala, acontece, não há nada. O mar se abriu, as codornizes caiu do céu para alimentar o povo, e foi milagres e mais milagres, água saiu da rocha. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus poderoso, o Deus que nós servimos é um Deus de milagres, é um Deus que abre portas, é um Deus que faz chover, é um Deus que faz secar a água, é um Deus que faz sair água. Deus é Deus de todas as coisas, Ele manda, Ele pode, Ele é aquele que é todas as coisas. Caleb sabia em que ele estava confiando, e ele sabia do processo dos desertos,
Deus que esteve conosco até hoje, oh aleluia, o Deus que esteve conosco até hoje, que nos fez atravessar esse deserto, não nos vai deixar sozinho agora. Se você confiar nesse Deus, se você conseguir confiando nesse Deus, o Deus que te prometeu lá atrás é o mesmo Deus hoje para fazer cumprir na sua vida. Se você acredita nisso, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Caleb, ele tinha certeza de que o Deus que operou no passado iria operar. Aí ele diz o seguinte, olha, eu vou, nós podemos ir, porque com certeza a gente vai prevalecer. Se alguém perguntasse assim, isso é conjectura minha, Caleb, por que você fala isso, se os 10 estão dizendo para a gente não ir? Aí Caleb iria falar, você se lembra quando Deus prometeu que ia abrir o mar e o mar abriu? Você se lembra quando o Senhor fez sair água da rocha para saciar a sede de todos? Você se lembra quando o Senhor mandou carnes para nós? Você se lembra quando Deus nos deu vitória? Irmãos, lembra das coisas que Deus já fez na sua vida e você tem força para prosseguir em frente. Você se lembra quando Davi foi enfrentar o gigante Golias? Golias estava lá, um brutamonte de um homem, Davi, um menino pequeno, enfrentando aquele gigante. Mas o gigante olhou para ele e disse, tu vens a mim com pau, sou eu algum cão, sou eu algum cachorro, para você vir a mim com um pedaço de madeira? Eu vou dar o seu corpo para ser comido pelas bestas feras. Davi olha para ele e fala, rapaz, tu vens a mim com espada, com lanças, porém eu vou a ti em nome dos exércitos do Deus vivo. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa, você sabe de onde Davi tirou aquela convicção? Davi, ele demonstra que ele sabia que ele ia derrotar aquele homem. Ele sabia que aquele gigante não era nada para ele, sabe? Ele conversando com Saul, ele demonstra onde ele tinha sua certeza. Ele disse assim, olha, Saul, o teu servo, eu já tenho experiência, eu não estou aqui sem não ter passado por alguma coisa, eu sei que o meu Deus é fiel. Eu estava apacentando o rebanho do meu pai, olha, eu estava apacentando e veio um leão e eu feri ele, matei, despedacei aquele leão. Veio um urso, eu também despedacei. Irmãos, quem mata um leão e quem mata um urso, um gigante se torna um anão. Aleluia, louvado seja Deus. Não pensa você que Davi foi tremendo de medo e pensando, vamos lá, se der certo, quem sabe vai dar certo. Não, Davi foi com certeza. É isso que Caleb disse aqui no texto. Com certeza nós prevaleceremos. Com certeza a gente vai vencer. Davi olha para o gigante e diz assim, você não sabe aonde eu passei, gigante. Você não conhece a minha experiência. Eu já derrotei um urso e derrotei um leão. Ou quem sabe ele pudesse até dizer assim, e você, quem é que você já matou? Mas Davi foi com certeza, e eu gostei muito, não sei se foi a irmã Nelly que pregou aqui no domingo, que ele não usou todo o poderio que ele tinha para derrotar o gigante. É interessante isso. É interessante isso. Davi não usou todo o arsenal dele. Davi usou apenas uma pedra e derrotou aquele gigante. Ele derruba o gigante e corta a cabeça do gigante com a espada dele. Eu gosto muito uma vez eu ouvi o pastor Átila Brandão, pastor da Bahia, pregando lá em Camboriú, há muitos anos atrás, se não me engano, em 1998, o pastor Átila Brandão pregando. Ele disse que Deus é tão poderoso que ele frita o diabo na banha dele. Você não entendeu, né? Na hora que ele pregou, eu não entendi, não. É que Satanás, às vezes, prepara os seus instrumentos. Satanás prepara os seus instrumentos para derrotar o povo de Deus. Você se lembra de Amã, que queria matar Mardoqueu?
e a forca de Mardoqueu, que era para Mardoqueu, virou a forca para matar Amã, o seu inimigo. É assim que Deus faz. Se você acredita em Deus, não tem demônio, não tem inferno, não tem ninguém que vai derrotar você. Você é mais do que vencedor. Aleluias! Você é mais do que vencedor. E foi isso que Paulo escreve aos Romanos. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pensa que em Romanos, se não me foge a memória. Mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga comigo, eu sou mais do que vencedor. Diga, eu sou mais do que vencedor. Irmãos, a vitória é minha, a vitória é sua, a vitória é nossa, pelo poder do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O diabo arma as suas coisas para vir contra nós, mas ele não sabe que nós temos experiências com o nosso Deus. Oh, aleluia! Você não precisa de usar todo o seu arsenal, apenas um, e você derrotará o seu inimigo e vai glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Caleb sabia que a vitória seria dele. Sabe por quê? Porque ele creu na promessa de Deus. Diga comigo, Caleb creu na promessa de Deus. Deus já te fez promessa? Quantos aqui já receberam uma promessa da parte de Deus? Então continua crendo. Continua crendo. Se você crê em Deus, continua crendo que Ele é um homem, ou que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele não volta atrás. Se Ele te prometeu, passa os céus e passa a terra, mas a palavra dEle não vai passar em relação à promessa que Ele te fez. Deus há de fazer cumprir. Como é que nós vamos, irmãos, enfrentar esses obstáculos? E é interessante que quando o Senhor Deus fez a promessa para os filhos de Israel, já estou encerrando esta pequena palavra nesta noite. É muito interessante que quando Deus fez essa promessa aos filhos de Israel, quando Israel estava no Egito sendo escravizados, a promessa foi feita tempos antes, ainda na época de Abraão. Mas o povo vai e fica cativo no Egito por mais de 400 anos, trabalhando ali. Mas o povo cresceu em uma terra estranha. E Deus, irmãos, oh, aleluias, glória a Deus. O nosso Deus, Ele é o Deus que promete e passa geração, entra geração, vai geração e vem geração, a promessa dele continua. Anos, séculos de anos depois, Deus levanta Moisés, encabeça uma liderança e arranca o povo do cativeiro Egito, enfia por deserto afora, e eu quero chamar a sua atenção para o caminho que Deus leva o prometido. Quando Deus te promete, Ele não vai conduzir você, muitas vezes, por lugares confortáveis. Entenda isso. Entenda isso. Muitas vezes, presta atenção no que eu vou lhe dizer, muitas vezes nós desistimos das promessas porque a gente imagina o caminho da promessa como sendo um caminho todo aplainado. Já que a promessa foi de Deus, é só eu ficar tranquilo, porque vai cumprir. Não. Deus promete, mas manda você conquistar. Você precisa conquistar a promessa. Promessa não é feita para você cruzar os bracinhos, sentar na rede, balangar para lá e para cá, levantar 10 horas da manhã. Não. Você precisa trabalhar. Deus fez a promessa e mandou o povo para o deserto. Deserto não é lugar confortável. O caminho da promessa é
pelo deserto, aleluia. O caminho da promessa é pelo deserto. Mas eu acho muito maravilhoso que o profeta Isaías disse que a morada de Deus é no deserto. Deus manda você passar pelo deserto, porque no deserto está a presença dele, aleluia. Nos momentos mais difíceis da sua vida, em que você pensa, acabou, estou sozinho, não tem mais jeito, o vento está forte, o sol está escaldante, muita poeira, muita areia, muita dificuldade, não tenho frescor, não tenho... A noite está muito gelada, deixa eu dizer, a presença do Senhor se faz em todas essas circunstâncias e situações. Pode acreditar que quando o sol estiver muito quente, a nuvem vai vir sobre você para te refrescar. Se a noite estiver muito fria, uma coluna de fogo vai ser colocada para te aquecer. Deus não vai te abandonar no caminho do deserto. É só você continuar a acreditar como Caleb. Eu vou prevalecer contra os amalequitas, eu vou prevalecer contra os jebuseus, eu vou prevalecer contra os anaquins, eu vou prevalecer, porque Deus é comigo e foi Deus que me prometeu. Aleluia. Você pode adorar o Senhor nessa noite? Se a gente olhar para o gigante e ver o gigante maior do que nós, a gente vai se assustar mesmo, não é mesmo? A gente vai se assustar. Você vai ver o gigante, um homem de 3 metros de altura. Uau, quem sou eu? Quem sou eu? Como gafanhoto? Quem sou eu? Não posso. Mas não olha para o gigante. Pedro, quando olhou para as tempestades, o vento soprando, ele já tinha ouvido a voz de Jesus. Vem, Pedro, pode vir, venha em minha direção, venha caminhando. E ele olhou para Jesus e partiu. Mas quando ele tirou o foco, a visão de Cristo, o vento começou a sucumbi-lo e ele se assusta e começa a afundar. Oh, aleluia. Se nós olharmos para os gigantes, a gente vai dizer o seguinte: não vou, não dá para mim. É claro que não dá, é lógico que não dá. Como é que eu vou enfrentar um homem de 3 metros, sei lá? Como é que eu vou enfrentar eu anão perto dele? Quem sou? Mas para de olhar para o gigante, olha para Deus. Oh, aleluia. Se você olhar para Deus, você vai ver que o gigante não passa de um cisco. Oh, aleluia. Agora, sabe qual é o mais importante? Olha bem para mim aqui. Qual é a morada de Deus? Aonde Deus mora? Você já parou para pensar? Aonde Deus mora? Paulo aos Coríntios fala sobre isso. Que o Espírito Santo habita dentro de nós. O Espírito Santo, nós, esse corpo nosso, se vivemos em novidade de vida, se vivemos na presença do Senhor, se vivemos em santidade, o nosso corpo é a morada do Espírito Santo. Amém? Diga, o meu corpo, diga, minha alma, diga, o meu coração, é a morada, é a habitação do Espírito Santo. Agora preste atenção. Quando o gigante olha para você, ele não vê você, ele vê quem mora dentro de você. Oh, aleluia. E aí eu pergunto, quem é maior, o gigante ou aquele que mora dentro de você? O gigante ou aquele que já está em você? Você se sente pequeno, você se sente talvez sem força nenhuma, mas aquele que mora dentro de nós, ele é poderoso, ele é fiel, ele é grande, e é por isso que você está vencendo, e até aqui você está de pé na presença do Senhor, porque o Espírito Santo habita na sua alma. Glória a Deus. Como é bom, irmãos, termos essa convicção. Daí Caleb dizer, vamos, gente, vamos e prevaleceremos. Vamos e prevaleceremos. Vamos ficar de pé? Fica essa mensagem para o seu coração. Fica essa mensagem. Nós estamos saindo aí de um período, né? Um período difícil
que nós passamos, esse período tão cruel, mas a Bíblia, ou seja, a palavra de Deus mostra para nós nesta noite que nós prosseguiremos, que nós continuaremos. Vamos fazer como Calebe, vamos continuar, porque nós havemos de prevalecer. Queria que você fechasse os seus olhos, começasse a agradecer a Deus e colocasse a sua vida agora diante de Deus. Eu sei que as lutas vêm, as dificuldades vêm, ela está ouvindo? A irmã Eliane Albuquerque. Glória a Deus. Vamos estar orando por ela. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso. Se tem promessa, prevaleceremos. Oh, aleluias. Quantos acreditam que você vai prevalecer? Oh, aleluia. Feche os seus olhos. Eu quero ministrar no seu coração, nessa noite, essa palavra de incentivo. Essa palavra de que você vai vencer. Você precisa vencer, você precisa acreditar. Você precisa crer. Crer em Deus, crer no Senhor Jesus, crer na força da promessa. Crer que o Senhor é aquele que tem poder para operar aquilo que nós não temos condições. Os gigantes eram grandes, as dificuldades eram grandes, Gustavo. A barreira estava lá, tudo fechado. Não vamos, não prevaleceremos. 10. Mas Calebe levanta e diz, vamos, que a gente vai entrar. Oh, aleluias, aleluias. Depende de você as suas conquistas. Depende de você ir ou não ir, fazer ou não fazer, ter ou não ter. Depende de você, não depende de mim, não depende de ninguém, depende de você. Nem de Deus depende, porque Ele já disse, vai, conquista a terra. Mas se você simplesmente fizer como aqueles 10, assim como Calebe recebeu a ordem da parte de Deus, vai conquista a terra, os outros 10 também receberam, vai conquista a terra. Eles voltaram e disseram, não dá para conquistar. Calebe disse, eu vou. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, o amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. Eu não sei o que vai ser o amanhã, mas quando eu acredito em Deus, e se eu estiver com Ele, o amanhã pertence a Ele. Aonde Ele estiver, eu estarei também. Aleluia. Aonde Ele estiver, eu estarei também. O mais importante, se Ele está dentro de mim, Ele vai estar lá e eu também estarei. Oh, aleluia. O Espírito Santo está me fazendo entender nessa noite que Ele está fortalecendo a sua fé de uma forma específica. Não é em regra geral. Deus está trabalhando no seu coração e colocando uma certeza na sua alma de algo que você precisa conquistar. Oh, aleluia. Você tem perguntado, você tem chegado diante do Senhor, e o Senhor me manda dizer para você, conquiste, conquiste. A ordem é, conquiste. Conquista só vem depois de luta. Ninguém conquista as coisas ganhada, de mão beijada. Conquista é batalha. Oh, aleluias. Para lutar é preciso descer no ribeiro. Para lutar é preciso entrar na sala aonde estão os armamentos de guerra. Entra lá dentro. Para lutar é preciso usar as armas da nossa milícia. Conforme Paulo escreve na carta aos Coríntios. Quando ele escreve aos Efésios, ele destaca a força do soldado armado.
Se arme, aleluias. Tem gente que quer lutar, mas lutar de qualquer que é aberto, de peito aberto, não. Coloque a couraça da justiça, capacete da salvação, espada do Espírito. Oh, aleluia. E você vai conquistar as batalhas. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Eu quero dizer uma coisa para você. Desde o seu nascimento até o dia em que você partir dessa terra, a sua vida é de luta, é de batalha. Mas luta, o cristão que vive na presença do Senhor, ele não é derrotado. Ele sempre está em vitória. É vitória, é vitória. Você chega perto dele, ele pode estar apenas abatido, como disse Paulo, porém alegre. Aleluia. Por que você está alegre? Eu estou alegre porque eu estou esperando que o Senhor vai se levantar. Como disse Jó, no auge da sua dor, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Vai em frente, prossiga. Você vai prevalecer contra essa luta. Você vai prevalecer, você vai vencer, você vai prevalecer. Assim diz o Senhor. Caleb disse: vamos, nós prevaleceremos. Quantos acreditam na vitória nesta noite? Feche os seus olhos, vamos orar. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, lembrando de orar pela irmã Eliane Albuquerque, a esposa do nosso irmão ali. Nosso irmão... Como é que é o seu nome? Fala para mim seu nome direito. Jairson. Pronto. Irmão Jairson, né? Nós estaremos orando por ela. E vamos orar também, irmão Carlos Massal. Pede oração por um irmão que está na UTI. Nós não sabemos quem é esse irmão, mas o irmão Carlos está pedindo oração por ele. Vamos estar orando, pedindo ao Senhor que entre com providência. Diga comigo: vamos. Mais forte, irmãos. Vamos. Porque seguramente prevaleceremos. Aleluias. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, as lutas são grandes. As dificuldades são grandes, os desafios são grandes. E nós te agradecemos porque nós estamos nessa terra e o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem estendido as suas mãos, tem enviado o seu Espírito Santo para continuamente estar conosco. Cada um dos teus filhos que aqui vieram nesta noite, vieram impulsionados pelo teu Espírito para ouvir essa palavra. Oh Deus, no meio dessa jornada tão difícil às vezes que nós estamos, precisamos de que o Senhor bem precisamente fale conosco ao nosso ouvido, para que nós sejamos fortalecidos. Deus, quando as portas se fecham, quando o mar não está na nossa frente, não sabemos o que fazer. Quando as muralhas são enormes, quando o deserto é causticante, o Senhor é aquele que opera milagres extraordinários para que nós possamos prevalecer. Meu mestre, aqui está, Senhor, a tua serva, a irmã Eliane Albuquerque. Está, Deus, onde ela estiver, nesse momento entra com providência, opera o milagre, Senhor. Ó Deus, tu és o Deus de milagre. E acima de tudo, conforte o coração. Acima de tudo, enche o coração de esperança e alegria. E abençoe a tua filha para a glória do teu nome. Também, Senhor, teu servo, o evangelista Carlos Marçal, está intercedendo, Senhor, juntamente conosco, em favor desse irmão, está hospitalizado, está na UTI. Entra com providência agora. Faz a tua vontade e opera um milagre para a glória do teu santo nome. Senhor, a cada um dos teus filhos aqui presentes nesta noite, que essa palavra possa intercalar os nossos corações e que nós possamos prosseguir para a nossa vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, estamos encerrando o nosso culto. Quero dizer para os irmãos, domingo, eu acho que aqui hoje, né, encerra esse período que nós passamos aí de
mudamos todo o nosso percurso aí dos cultos, vamos voltar à normalidade. No domingo, a nossa escola bíblica dominical volta ao normal. Às 9 horas da manhã, nós teremos a escola bíblica dominical e o nosso culto vai começar às 11 horas. Amém? Nós não teremos 2 cultos no domingo, teremos apenas um culto, começando às 11 horas. Ficamos todos entendidos? Amém? Lembrando os irmãos que domingo nós teremos um café da manhã abençoado às 8 horas da manhã, viu? Já estaremos aqui com um café abençoado, esperando os irmãos. Pode vir para a igreja para tomar o café, já vim para a oração, para nós começarmos a orar, sim. Sim, eu acompanhei parte do velório pela internet, pastor Custódio Roque Duarte, um dos gigantes do ministério pastoral no Vale do Rio Doce, na cidade de Mantena. Ele partiu para a eternidade com 102 anos de idade, quase fazendo 103. Mas ele era um homem muito querido e está todo mundo sofrendo lá, né? E nós aqui também. Eu também enviei as condolências para a família e para o ministério lá em Mantena, na pessoa do pastor Rondinei. Então, que Deus em Cristo possa abençoá-los lá. E os irmãos orem para a família do pastor Custódio, para a igreja, para os irmãos do Vale do Rio Doce, porque eu até estava lembrando, eu não ia falar, mas já que a irmã Jaciane lembrou, eu comentei com a minha esposa lá em casa, quando eu estava saindo para o campo missionário, os 2 únicos pastores que foi na minha casa para orar comigo, passar momentos comigo, saiu de longe, foi o pastor Neres e o pastor Custódio Roque Duarte. Saiu de Mantena, viajou quase 300 quilômetros, se não me engano, para ir na minha casa orar para mim. Eu devo isso ao pastor Custódio e ao pastor Neres, que também já dorme no Senhor. Vamos orar para a família, para que Deus possa estar confortando o coração. Porque o pastor Custódio, irmão, já está nos braços de Jeová. Amém? Louvado seja Deus. Senhor, nós te agradecemos. Fica conosco, leva-nos para os nossos lares e abençoe o teu povo. Abençoe, Senhor, a família do pastor Custódio, que está enlutada, a igreja em Mantena, todo o ministério do Vale do Rio Doce. Seja com cada um de nós oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e comunhão do Espírito Santo seja com todos e que todos juntos digamos amém.